Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu... Bom, aqui nós vimos algo muito interessante que nós aprendemos, a maioria, eu creio, das pessoas aprenderam sobre esses magos, né? Ainda há na Igreja Católica a festa, né, dos 3 reis magos, dita assim, né, no começo do ano. Bom, na verdade, esses magos, eles eram astrônomos, ou seja, eles estudavam as estrelas, né, e eles não eram reis. A Bíblia não conta que eles eram reis, mas sim que eles eram magos, ou seja, astrônomos. Também não tem nada a ver com astrologia em relação a signos, coisas desse tipo. É a astronomia, algo bem diferente, né? O astrônomo, ele estuda os astros, as estrelas, né? E não na parte ali de signos ou esoterismo, coisas desse tipo. Eles eram homens que estudavam, então, as estrelas. E eles não eram reis e também nem pode-se afirmar que eram 3, porque, na verdade, a Bíblia não nos relata isso. Em nenhum lugar a Bíblia relata isso. Há, em alguns estudos, que eles acreditam que o nome deles eram Melquior, Baltazar e Gaspar, mas isso não está na Bíblia. Isso não confere, não é bíblico. Então eu não posso afirmar que os 3 homens, que eram 3 homens e que se chamavam Melquior, Baltazar e Gaspar, né? Então isso vem de outras especulações, mas não posso afirmar ser de certeza, até mesmo porque não eram 3. Pode ser que eram, mas também pode ser que não eram. Eles falam que eram 3 por conta dos presentes que ali foram dados, né, para o Messias. Mas, na verdade, acredita-se também que poderiam ser presentes não só de 3 pessoas, mas sim de toda uma comitiva que estavam com eles. Eles não estavam viajando os 3 sozinhos. Eles viajavam numa comitiva atrás dessa estrela que eles viam e haviam estudado já há algum tempo. Então, acredita-se, alguns teólogos acreditam que esses 3 presentes que eles levaram não definem o número de pessoas, o número de magos, mas sim poderiam ser, né, presentes coletivos. Então, que esses presentes poderiam ser parte, né, ali então de toda a comitiva que estava com eles. Mas vamos prosseguir a leitura. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra.
Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Bom, aqui nós vimos então outra coisa interessante, é que esses magos foram até Jesus e lá eles encontraram então algo bem estranho. Outra coisa interessante que nós vimos aqui é que esses magos, quando foram fazer esta visita a Jesus, encontrar Jesus, a gente ouve falar que ele estava em um estábulo ou em uma estrebaria, mas a Bíblia é bem clara quando diz que eles estavam entrando na casa. Então, se eles entravam na casa, como que se prega por aí, como que se fala que Jesus nasceu em uma estrebaria? Isso nós vamos aprender mais detalhadamente em outros evangelhos, onde ali está mais especificado, mais detalhado. Mas basta você saber que não foi num estábulo, não foi numa estrebaria, foi numa casa. Nós temos ali no versículo 11, bem claro, falando que entrando os magos na casa, Então, e os magos, quando encontraram Jesus, ao contrário do que se pensa e do que se aprende em muitos lugares, ele não era um bebê recém-nascido, não. No original você vai encontrar a palavra pais, que é, ou seja, uma criança mais velha. E não está a palavra brefos, que é um bebê recém-nascido. Então, para você anotar aí, pais é uma criança já mais velha, mais ou menos de 1 ano de idade, e brefos seria um bebê recém-nascido. E os magos não encontraram brefos, eles encontraram pais, que era já uma criança por mais ou menos de 1 ano de idade. Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Aqui confirma, que a criança que eles viram não era um bebê recém-nascido, era uma criança por volta de 1 ano a 1 ano e pouco. Por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Se fosse um recém-nascido, ele poderia ter mandado matar as crianças de apenas 1 ano para baixo, Mas como já era uma criança pais, uma criança maior e não brefos, como nós aprendemos agorinha, então Herodes manda matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Amém. Então nós encerramos esse capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua saúde, em nome de Jesus.